Paulista em 2023, 51 jogos, 41 como titular, 5 gols, 2 assistências, 40 passes decisivos, 88% de acerto no passe, ganhou 251 duelos, recuperou 266 bolas, 113 dribles certos, os números de Caio Paulista. Torcedor do Palmeiras, eu acho que está mais feliz por conta que era um jogador do São Paulo, jogador do rival. Rivalidade. Tem essa rivalidade. E o torcedor do São Paulo fica chateado porque deixou, né? A diretoria deixou o jogador aí livre no mercado para o Palmeiras acertar. Essa transferência toda aí, Vampeta, e tudo que vem se falando sobre Caio Paulista, no Natal estava muito quente essa história, né? No Natal, e ele publicando fotos nas férias dele, publicando mensagens, músicas e tudo mais. Você acha que é uma boa contratação para o Palmeiras? Velho, ele teve uma temporada muito boa, viu, Pedro? No São Paulo, né? Há 2 anos que ele está no São Paulo, ele foi campeão paulista. E o ano passado, campeão da Copa do Brasil, onde ele faz gol contra o Palmeiras. Quando o Palmeiras é eliminado, o Caio Paulista faz gol no estádio do Palmeiras, né? E aí o Abel vem acompanhando. Aí tem uns staff, tem todo mundo aí que olha, né? Faz lá a análise de desempenho. Que nem você mostrou aí. Então, é uma boa. Eu acho que é uma posição muito carente no país, né? Tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. A gente sabe que o Piquerez, ele é convocado frequentemente para a seleção do Uruguai, o Vanderlan também, né? Vanderlan, né, Pedro? Isso. Vai para a seleção olímpica e o Caio Paulista, ele pode jogar ali, ele é atacante, o Diniz fez com que ele jogasse nessa posição. O Fluminense não repatriou de volta porque tem problema com a torcida e tudo. E quem tem o dinheiro vai e compra. O Palmeiras pagou à vista, botou aí agora mais 1,5 milhão a mais. É papuf. Nesse momento, quem tem a moeda é que leva, né? E aí já saiu obrigado, aquelas músicas que tem aí. É tudo por rede social, né? Canta músicas, canta música. O presidente de São Paulo falou que lá não vai ser barriga de aluguel, mas a vida segue, velho. E o Palmeiras, sobre o Vanderlan, até saiu uma informação ontem de que pelo menos 3 clubes europeus manifestaram interesse no jogador. O Milan, o Galatasaray e o Rennes da França. São 3 clubes interessados no Vanderlan, jovem jogador do Palmeiras. De repente vende, de repente pode ser isso também, pode vender, né? O Palmeiras diz... Mesmo que você tenha um prato cheio de dinheiro, pessoal, mas vai que vem um bolo grande. Claro. O Palmeiras diz das entrelinhas que não vai vender, que não quer negociar, vai que aparece aquela proposta, né? Na mesa, aquela oferta, né? Aquele caminhão de dinheiro. Aí o clube pensa assim, pô, já tenho o Piquerez, está chegando o Caio Paulista, tenho 2 opções. Posso abrir mão do Vanderlan. Posso abrir mão do Vanderlan e ganhar uma grana no mercado, né? E quando comprou, que o Palmeiras entra na operação no interesse do Caio Paulista, eu digo, pô, mas tem o Piquerez e o Vanderlan tem alguma coisa aí pra ficar com 3 laterais. Mas um pode jogar na linha com 3 zagueiros. Mas pra mim o Vanderlan, um deles vai ser vendido. Ou convocados, né? Convocados e num determinado momento que o campeonato não parar, eles têm um jogador para posição. A compra foi oportuna, eu acho. Eu acho que chegou uma proposta boa para o Vanderlan, acho que o Palmeiras vende. Não. Pode ser até que já tenha, por isso pode comprou o Caio. Pode ser. Não sabe exatamente o que é, mas alguma coisa pode ter. Para o jogador, foi bom, porque quando ele contar a história dele, ele vai contar que 2 rivais brigam. E aí, professor, você pega o staff e o atleta. Pô, tem proposta aí, que nem o Pedro falou, tem proposta do Milan, Galatasaray e o Rennes da França. E aí eu vou ficar aqui no banco, uma proposta para sair e ganhar euro. Se fossem números parecidos, você iria para onde? Eu tirei pro Milan. Eu tava dando uma olhada, porque o Piquerez, na minha opinião, foi o melhor jogador da temporada do Palmeiras. Eu achei, temporada regular, do começo ao fim, o Piquerez foi o melhor do Palmeiras. E ele tem 25 anos. O Vanderlan tem 21. A diferença de idade para o mercado europeu faz toda a diferença. Né? Por mais que o Piquerez seja jogador de seleção uruguaia. Não tem mais mercado ali, tipo time de repasse, né? Não tem. Aí teria que ir para um time menor, né? Tipo Galatasaray, tudo bem. Mas, por exemplo, não vai. Para você fazer, para jogador de repasse, o Vanderlan é muito mais jogador de repasse, né, Pedro? Isso, tem 20. Por exemplo, o Piquerez tem 25 anos e em agosto já vai completar 26.
a gente sabe que para a Europa essa idade já está um pouquinho mais avançada daquilo que a gente vem acompanhando das movimentações de jogadores que saem da América do Sul e vão para a Europa. Jogadores estão saindo cada vez mais cedo. E o Vanderlan ainda tem a idade de Europa, né? 20, 21, idade olímpica, né? Que os clubes, né, ficam mais interessados, tudo mais, pensando numa possível revenda, como disse o Flávio, mais para frente. Tem um exemplo agora, de cima do que você está falando, a gente já falou, mas acho que depois você vai abordar, mas só para lembrar, para encaixar no assunto. O Marcos Leonardo, né, se acertar efetivamente, dizem que já está acertado, a transferência para o Benfica, e ontem nós falamos, lembra? Que é uma porta aberta, né, para voos maiores. Com essa idade, vai para o Benfica, é um grande clube, sem dúvida, mas é o início de uma caminhada de sucesso para alguns na Europa. E aí eu tô falando assim, dessa situação do Piquerez, tô falando, pode não chegar proposta pro Piquerez? Não, acho que pode chegar proposta. Os escritórios estão trabalhando dia e noite, ainda mais nessa época de mercado da bola. Mas a idade é um fator que pesa, a gente sabe, nesse mercado de transferência, sobretudo pro primeiro escalão da Europa. Talvez pro segundo, terceiro escalão, aí teria que ver. Enfim, é uma situação que a gente sempre analisa para ver em relação aos jogadores que saem daqui. Pedro, você que cobriu o Palmeiras há muito tempo, eu estou tentando lembrar, mas o Piquerez veio direto do Uruguai para o Palmeiras, ele não estava na Europa, né? Não, veio do time do Uruguai mesmo. Ele veio do Peñarol. Então, ele lembra muito o caso do Arrascaeta, né? Ele veio direto do futebol do Uruguai, do Defensor para o Cruzeiro. Não lembra que deu um problema aí no pagamento dele? Foi, né? Que devia 1,5 milhão de dólares. Aí, O Palmeiras acertou não faz muito tempo a questão do pagamento do Piquerez. Né? Esse é o tipo de jogador que vai fazer carreira no Brasil, muito provavelmente. O que também é uma boa, claro. Você conversa com o Arrascaeta, ele fala, poderia ter ido para a Europa, mas eu estou muito feliz aqui. Ganha salário de Europa aqui, jogando no Brasil. Salário de Europa, de times menores, obviamente, mas joga em grandes times. Então o Piquerez, por essa idade, a menos que ele queira fazer algum clube de menor, por exemplo, muito dificilmente vai para a Premier League, vai para La Liga, é difícil, a não ser que vá para um time menor, tipo, vai pro Celta. Não vale a pena, né? Então eu acho que esse tipo de jogador não é jogador para repasse, jogador para ficar no elenco, o que é uma boa notícia pro Palmeiras. Eu acho uma boa notícia. Esse jogador vai ficar, como o Arrascaeta. Para onde vai o Arrascaeta? Então, vai ficar no Flamengo. E é útil. Pegar esses times de médio porte da Europa, e os jogadores de Flamengo e Palmeiras, você citou aí o Piquerez, a gente está citando, pode citar outros, Pedro, Gabigol, Dudu do Palmeiras. Acho que esses jogadores voltar para esses times, claro. Não, eles podem jogar, acho que em clubes de médio porte ali do futebol europeu, mas também podem jogar aqui e receber o mesmo salário que eles ganham lá, ou receber até mais. Sei se vale a pena, ganham mais. Sei se vale a Brasil. pena. Sei se vale a pena. Hoje se paga muito bem, esses Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Esse cara tem salário a nível de times aí que você falou, Rennes, Tem? Nice, Às vezes Sassuolo. Dependendo do jogador, ganha mais aqui do que... Até em Portugal. O Scarpa, ele apostou num time, bom, Premier League, ok e tal, mas um time menor, o Nottingham, que está vindo da segunda divisão. E acabou não dando certo, por uma série de fatores, claro, né? E aí ele volta como protagonista no Brasil. Eu acho que ele volta ganhando o que ganhava no Nottingham. O Palmeiras até pagava mais, se eu não me engano, não sei ter falado alguma Isso, coisa. tentou igualar a proposta. Igualou, ele não quis E era um sonho que ele queria ter, que acabou, infelizmente, não dando certo para ele. Mas ele volta nesse nível. Mas aí esse tipo de nível de jogador que ele teria que dar muito certo, muito rapidamente no Nottingham, para ir poder pleitear alguma coisa maior. Mas é difícil esses times abrirem espaço para esse jogador. Tanto que você vê que depois o Nottingham contrata o Murilo, o Danilo, jogadores jovens, jogadores para repasse. Isso. O Nottingham... Ele até o Nino, né? O Nino do Fluminense. Chegou a sondar o Nino. O Nino é novinho também, né? 26. Na 26 já não dá, aí já não... O Nino tá indo pro Zenit. Aí já não dá. Aí vai ser esse mercado aí, que é jogador de não repasse. Aí não dá. O Piquerez, ele foi revelado pelo Defensor do Uruguai, aí depois foi pro River Plate do Uruguai, Peñarol, e do Peñarol pro Palmeiras. Começou a jogar em 2017 e de 2021 para cá é jogador do Palmeiras, o Joaquim Piquerez. E o Palmeiras numa janela ainda tímida, né? Porque a gente está falando de saídas, se a gente puxar temporada 23, jogadores que deixaram a equipe do Palmeiras. Danilo, que foi vendido ao Nottingham Forest por mais de 15 milhões de euros. O Merentiel, que foi emprestado com opção de compra e agora comprado pelo Boca Juniors. O Giovani, que foi para o futebol Qatari. O Rafael Navarro, que foi emprestado para o Colorado Rapids dos Estados Unidos. O Bruno Tabata, que também foi para o futebol do Qatar, emprestado. E o Jailson, que foi liberado
acabou o contrato, ficou livre e acertou com o Celta de Vigo, clube do professor Rafa Benítez, que destacou aí nos últimos dias a contratação do volante Jailson. Disse que, eu sei que ele não estava jogando como titular lá no Palmeiras, mas é como contratar um jogador do Bayern de Munique, do Manchester City. Deu essa declaração, porque é um jogador experiente, ganhador de títulos, disse Rafa Benítez, ao comentar a contratação de Jailson e, ao mesmo tempo, os dois trabalharam juntos lá no futebol chinês, né? Jailson e o Rafa Benítez lá no Dalian Pro e agora voltam a trabalhar juntos no futebol espanhol, no Celta de Vigo. Estamos ao vivo com o Bate-Pronto da Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, para você. Falando aqui do Palmeiras, da janela de transferências, essa época aí de mercado da bola, começo de ano. Estava falando sobre as saídas, agora sobre as chegadas. Aníbal Moreno, volante do Racing. Está chegando também no Palmeiras o Bruno Rodrigues, atacante, que pertencia ao Tombense, estava no Cruzeiro. Palmeiras foi lá e contratou. E tem também aí, nessa lista de contratações, está chegando agora o Caio Paulista. 3 contratações e várias saídas nesse time do Palmeiras. É uma janela de transferências tímida? A gente pode definir dessa forma, colocar desse jeito, Vanderlei Nogueira? Eu não acho, né? Porque eu acho que o Palmeiras não precisa sair contratando. É claro que contratar é bom, jogadores importantes ou jogadores indicados. É uma contratação pontual, indicado pelo treinador, porque é nesse espaço de campo, nessa posição que eu estou precisando, e eu acho legal, né? Agora, sair com o talão de cheque, não existe mais, mas apenas uma figuração de linguagem, né? Sair contratando, o Palmeiras não precisa disso. Tem um bom elenco, tem um técnico extremamente competente, tem dado resultado, tem vencido tanto nos últimos tempos. Não há necessidade, saíram 6, vão chegar 6. Talvez não seja necessário na visão do Abel. O Guardiola gosta de trabalhar com um elenco enxuto. O Abel também não deve gostar de ter um caminhão de jogadores lá que ele não vai utilizar durante a temporada. Provoca descontentamento nos jogadores. É mais gente pentelhando, né? E ele não vai usar. Alguns jogadores que foram contratados não prosperou a esperança, né? Então eu acho que também é isso. Acho que o Palmeiras tem que contratar no momento certo jogadores que o técnico vai utilizar. Mas tentou A ou B e não conseguiu. Eu acho que não conseguiu porque não passou do seu... não quis ultrapassar o seu limite financeiro. Mas ele está bem de caixa. Talvez esteja bem de caixa porque não faça absurdos. É isso. Então, eu acho que essa janela, com relação a números, cabe esse negócio de timidez, né? Mas, friamente, eu acho que é normal. Eu acho que o Palmeiras não precisa ter obsessão para assinar cheque. Ô Flávio, o saldo final do Palmeiras de 2023, 2 contratações, não estou contabilizando a do Caio Paulista porque ainda não foi anunciado oficialmente, e 6 saídas. O Palmeiras precisa ser mais ativo no mercado da bola? O Palmeiras foi campeão brasileiro. O campeão brasileiro é aquele que tem a melhor média de produção, que é um campeonato de turno e retorno. A Libertadores é o título mais importante, mas ele é muito ocasional, depende de uma série de situações, de um mata-mata, de um jogo mais feliz, menos infeliz. E a gente sempre fala aqui, você mede o time de melhor competência pelos torneios de turno e retorno, porque aí é uma continuidade, é uma sequência. O Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro, portanto o elenco do Palmeiras é muito bom. E não podemos esquecer que o Palmeiras tem uma base excelente. Para você trazer jogador mais ou menos, você vai limitar a entrada de jovens jogadores. E o Palmeiras tem que aproveitar a espetacular base que ele tem, os jogadores maravilhosos que ele tem. Se você traz o mais ou menos por vir de fora, é a tal história do santo de casa não faz milagre, vão dar oportunidade para o cara de fora que é mais ou menos e não vão dar oportunidade para o garoto. Ou a oportunidade do garoto será mais curta. Então, elenco enxuto e dando chance para a molecada da base. É uma fórmula ótima, você não gasta dinheiro, de repente algum menino da base se destaca, como a gente falou do Vanderlan, e ainda dá dinheiro para o clube. Não tem nenhuma necessidade de fazer isso. O Mauro César falou uma coisa que eu gosto muito. Tem torcedor que gosta mais de contratação do que de título. O Palmeiras parece que gosta mais de título do que de contratação. Portanto, parabéns à direção do Palmeiras. Ainda mais nessa época, né, de mercado da bola, e existem os torcedores de contratação, às vezes comemoram mais uma contratação do que um título. Pois é. E tá aí, o Palmeiras
nessa política de contratações pontuais para reforçar no elenco que já é vencedor, que a gente já conhece. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o Bate Pronto para você. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra!